Bom dia, meu nome é Thaís Cristina de Souza, sou orientanda PIBIS na modalidade de Iniciação Científica, da qual meu orientador é o professor Diego Gomes Ferreira. Hoje vim apresentar meu trabalho que é intitulado Distribuição da variabilidade genética mitocondrial de hipóstomos strigatíceps ao longo da bacia do rio Paranapanema, Alto Rio Paraná. Então, de fato, quando falamos sobre diversidade de peixes de água doce, a região neotropical é a mais diversificada do mundo, com estimativas aí que chegam a apontar entre 6 a 8 mil espécies diferentes, onde, claro, nem todas, muitas delas não são conhecidas ainda. Dentre essas espécies, um dos peixes que são amplamente distribuídos nessa região são os peixes classificados como cascudos, principalmente os do gênero hipóstomos. Os cascudos, eles são bagres da ordem siluriforme, mas uma das principais características que difere esses siluriformes de outros é a presença de placas ósseas que recobrem o corpo, enquanto em outros da mesma ordem, eles possuem o corpo recoberto por couro. Os peixes do gênero hipóstomos, eles são muitas vezes de grande importância ecológica, pois eles atuam como detritívoros, ou seja, eles acabam atuando como pré-mineralizadores da matéria orgânica. Bom, a região neotropical, como pode ver aqui circulado de vermelho, ela abrange desde o sul da América Central até toda a América do Sul. E essa região ela é rica na distribuição de drenagens de água doce. Bom, embora ela seja uma biodiversidade muito rica, entre elas com uma diversidade de peixes, ela tem sofrido cada vez mais com impactos de origem antrópica, no caso dos rios. Esses impactos, na maioria das vezes, eles podem ser do tipo poluição, agroquímicos que são despejados nos solos, que consequentemente vai para rios, desmatamento e assoreamento, introdução de espécies e barragens. Essas barragens, às vezes elas não são para gerar energia, mas elas podem ser para de criação de peixes ou represamento para fazer irrigação. E isso tudo acaba causando impactos que ameaçam cada vez mais as espécies aquáticas, entre elas os peixes. Bom, na região neotropical, então, tem tido vários estudos que vêm tentando entender as espécies de ictiofauna da ictiofauna de água doce, em questão de constituição, em questão dos níveis de impactos que essas modificações acabam trazendo para essas espécies. E também tem muitos estudos que são realizados analisando a distribuição genética, o que ajuda bastante a entender a evolução das espécies, a colonização das bacias pelas espécies, os níveis de diversidade, se as bacias têm a mesma população de uma espécie ou se são espécies diferentes em cada drenagem. E com base nisso, o presente projeto ele visa realizar um estudo genético para obter esse tipo de informação para uma espécie não migradora da bacia do rio Paranapanema. Bom, então, como foi dito, de fato, o objetivo desse estudo é analisar parte do trecho de loop do DNA mitocondrial de população de hipóstomos strigatíceps ao longo da bacia do rio Paranapanema. Uma bacia muito importante, claro, do Alto Rio Paraná, onde essa bacia drena o estado de São Paulo e do Paraná, buscando informações sobre os padrões de genética, de distribuição genética, de colonização, fluxo gênico e diferenciação populacional para uma espécie que não é migradora, tendo em vista que os padrões para uma espécie não migradora acabam sendo particulares em relação àquelas espécies que são migradoras. Então, utilizamos o hipóstomos strigatíceps porque ele é uma espécie não migradora com ampla distribuição na região neotropical. Bom, as amostras utilizadas para o estudo, elas já estavam disponíveis no laboratório por projetos anteriores. Então, coletamos amostras que em rios como o Rio Tibagi, o Rio das Cinzas, o Laranjinha, o Congonhas, o Pirapó, o Pardo e o Jaguariaíva.
E como vocês podem ver, ficaram bem distribuídos os pontos ao longo dos afluentes da bacia do rio Paranapanema. Bom, as amostras elas foram coletadas a partir de tarrafas e redes de espera, principalmente as redes de espera. Bom, no laboratório, pegamos as amostras que já estavam armazenadas. Eu extraí o DNA delas a partir de um protocolo específico, quantifiquei esse DNA e, a partir dos primers descritos por Cardoso et al., amplificamos via PCR o trecho de loop, ou seja, a região mitocondrial desses indivíduos. Posteriormente, sequenciamos em um sequenciador automático e as sequências foram inseridas em programas computacionais para termos os resultados de diversidade e estrutura genética. Bom, ao total obtivemos 48 haplótipos para 125 indivíduos, sendo o menor número de haplótipos obtido no Rio Pardo e o maior no Rio Laranjinha. Bom, o menor índice de diversidade haplotípica foi obtido no Jaguariaíva e o maior no Pardo. Só que o Pardo ele foi analisado apenas com 3 indivíduos. Por isso que a gente teve um resultado de 3 haplótipos diferentes, por ter apenas 3 indivíduos diferentes. Por isso deu um número alto. Na diversidade nucleotídica, o menor obtido foi para o Pirapó, enquanto o maior foi para o Laranjinha. Aqui na rede de haplótipo, nós podemos ver os 48 haplótipos divididos em diferentes linhagens haplotípicas. Os círculos, eles representam cada haplótipo, onde cada haplótipo é uma variante mitocondrial que encontramos. É um tipo de mitocôndria que encontramos para a região de loop. Já o tamanho desses círculos, eles representam a frequência do haplótipo. E também, esses traços nas linhas, eles representam as mutações para cada haplótipo. Como podemos ver, o haplótipo H3, que é esse sinalizado pela seta, foi o haplótipo mais frequente. Mas tivemos aí também linhagens haplotípicas como essa no Rio Laranjinha, ou essa que foi mais específica do Rio Congonhas, e essa aqui que foi mais específica para o Rio das Cinzas, essa para o Rio Pirapó, e essa mais específica para o Rio Tibagi. Bom, considerando os níveis de diversidade, vimos aqui que os níveis de diversidade aqui obtidos, eles estão similares aos obtidos para outras espécies do mesmo gênero, como aqui em estudos reportados anteriores, em hipóstomos ancestróides, no estudo de Galindo, em 2014, e o estudo de Apolinário Silva, em 2017. No que se refere à diferenciação entre as populações, valores significativos elas foram encontrados em quase todas as amostras. Apenas o pardo, que não teve valores significativos, mas foi porque foi analisado um número amostral insuficiente. Foram só 3 indivíduos. Mas tivemos diferenças populacionais em todos os rios, mostrando que cada rio ele tem uma população diferente de hipóstomos strigatíceps, o que é bastante interessante, porque mostra, de fato, que nós temos cada rio como uma unidade evolutiva diferente. O menor valor significativo foi entre o Jaguariaíva e os Cinzas, que são bacias próximas, e o maior valor foi entre o Congonhas e o Laranjinha. Bom, concluímos que a diversidade genética de hipóstomos strigatíceps ela está heterogeneamente distribuída nos afluentes do rio Paranapanema. A maior parte dos haplótipos em cada drenagem ela mostrou ocorrência restrita, indicando então processos particulares de diversificação em cada rio e limitações de fluxo gênico entre as amostras dos mesmos. Cada drenagem ela parece compor uma unidade evolutiva significante, diferente para cada espécie ao longo da bacia, o que deve ser considerado para os estudos evolutivos e de conservação da espécie. Eu gostaria de agradecer ao EMP, à Fundação Araucária,
ao programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular, ao grupo do GECOM e ao grupo do GERCOL por ter auxiliado nas coletas. Essas são minhas referências. Muito obrigada!